palavra de Deus nos diz assim: e dizia-lhes: bem validais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, morrerá de morte. Porém vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Podem sentar. Mais uma vez, o Mestre Jesus está sendo questionado por escribas e fariseus. Eram homens que não apenas afirmavam, como reconhecidamente a população os tinham como conhecedores e perspicazes estudiosos das Escrituras, especialmente da lei de Moisés, considerada a lei fundante do Estado de Israel, ou da nação de Israel. Mais uma vez, Jesus, com sabedoria, responde a um questionamento, questionando aqueles que o indagavam. Aqui, irmãos, Jesus, nos versículos 7 a 9, chama a tradição dos anciãos de tradição de homens. Você, claro, é um brasileiro do século 21 e não sabe o que Jesus disse aqui, que tanto causou repulsa daqueles homens. Havia uma interpretação paralela, mas reconhecida como fiel à lei de Moisés, que foi preparada por vários rabinos. Era uma tradição tida como uma legislação, muito valorizada pelos fariseus, aplicava o que Moisés disse a situações particulares da vida. Jesus olha para aqueles homens e chama não de tradição de anciãos, mas chama de tradição de homens. Jesus está tirando a aura espiritual. Jesus está questionando a validade espiritual daquilo que os anciãos haviam dito e por isso chama de lei de homens. O questionamento era quanto, dessa vez, a prática dos discípulos de Jesus de não necessariamente lavar as mãos antes de comer. Ora, na Palestina dos dias de Jesus não era tão fácil assim ter água à disposição cada vez que se fosse fazer uma refeição. Ainda hoje é tido como das regiões mais áridas do mundo. E Jesus e os seus discípulos comiam, assim como quebravam o sábado, que na opinião de tantos daqueles dias era intocável mesmo. E Jesus então diz para aqueles homens: vocês estão dizendo que os meus discípulos não retêm a tradição dos homens. Versículo 8, de novo Jesus chama de doutrina e de ensino de homens e diz que eles invalidam o mandamento de Deus porque não lavam jarros, copos e mãos. Vocês fazem coisas muito piores e que não são apenas quebra de tradições de homens, são a quebra da tradição de Deus. E Jesus, então, olhando para aqueles homens, diz: existe um mandamento importantíssimo na lei de Deus que vocês têm quebrado, que é o mandamento do cuidado com a família. Irmãos, havia entre os judeus, como é dito aqui no versículo 11, uma prática que de início foi sendo timidamente aceita, depois tornou-se direito comum. É o direito consuetudinário. Praticou-se tanto que acabou se tornando lei e ninguém questionava. No mandamento do Senhor estava posto que assim como os pais sustentam os filhos quando estes são pequenos, são incapazes de produzir,
Os filhos um dia deveriam sustentar os pais quando estes envelhecessem. É claro, os irmãos sabem, não existia INSS ou Fundo de Previdência Privada nos dias de Jesus, mas Deus criou uma previdência infalível. Os pais cuidam dos filhos quando pequenos. Os filhos crescem com o apoio dos pais e sustentam os seus pais quando estes envelhecem e não podem mais trabalhar, inclusive porque os filhos herdam os bens dos pais. Pois bem, criou-se uma tradição em que utilizava-se a palavra corban. Corban, irmãos, não tem tradução para o português, porque como Jesus estava falando num tempo em que havia muitos costumes romanos e gregos influenciando o povo judeu, então ele preferiu usar a palavra exatamente como os judeus pronunciavam no dia a dia. É como se eu dissesse aos irmãos: deletem o que eu disse. Delete não é uma palavra da língua portuguesa, mas todo mundo sabe que significa apagar. Então Jesus diz: vocês usam uma palavra chamada corban para invalidar o mandamento de Deus. Essa palavra não tem tradução. Ela é a transliteração da palavra oferta em hebraico. E diziam: isto que eu tenho, os meus bens, não posso usar para cuidar dos meus pais, porque isto é corban. Eu vou usar para o sustento do templo de Deus. Ora, o que pode haver de mais piedoso, de mais espiritual, de mais excelente do que alguém dizer que vai dispor de uma parte dos seus bens para sustentar as coisas de Deus? Acontece que essa espiritualidade que diz haver atenção a Deus sem se importar com o próximo, para o Senhor é vazia. E mais ainda, porque os judeus davam um jeitinho, tiravam uma pequena parte da corban, davam para o sacerdote, e a maior parte da corban ficava para eles mesmos. Era muito comum nos dias de Jesus homens e mulheres morrerem de fome, idosos, fome, porque os seus filhos não honravam o mandamento da lei de Deus, que era: honra ao teu pai e à tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Quem o pratica vive bem e tem longos e felizes anos de vida sobre a terra. Jesus então questiona aqueles homens. A corban, irmãos, tornou-se tão anti-espiritual que aqueles homens praticantes da corban, quando eram questionados, eles citavam Números 30, versículos 1 e 2, que diz assim: falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Veja o que eles citavam quando alguém questionava: seu pai e sua mãe estão morrendo de fome, estão doentes, necessitam de ajuda, e vocês, em nome de uma oferta ao templo, não cuidam de pai e mãe? Olha o que eles citavam, Números 30, versículo 2: quando o homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca fará. Não se pode, irmãos, usar um mandamento de Deus para invalidar um outro mandamento de Deus, porque Deus não contradiz a si mesmo, porque um reino dividido contra si mesmo não subsistirá, porque a palavra de Deus tem como uma característica que prova ser inspirada em Deus a sua unidade. A Bíblia explica a si mesma. Como, em nome da sustentação de um voto, deixar de cuidar de pai e mãe? Irmãos, o mandamento que está em Êxodo 21, versículos 15 e 17, estabelece: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu jumento, nem o seu boi, nem coisa alguma do teu próximo. Ou seja, honre pai e mãe,
e não retire do outro a condição de sobrevivência. Portanto, não cobice do outro. O que se está estabelecendo na lei é: cuide do seu próximo, e muito especialmente se forem o seu pai e a sua mãe. Os fariseus e escribas insistiam que não lavar as mãos e os copos e os pratos era tornar-se impuro. E não era exatamente por uma medida sanitária, era porque tornou-se tradição. Mas Jesus diz que os pecados do coração podem tornar alguém impuro, e não aquilo que entra. E claro, Jesus estava falando do coração. Volte o seu olhar para Marcos 7, versículos 18 e 19, e Jesus diz então para aqueles homens: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as coisas. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque vem do coração. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. O que Jesus afirma, irmãos, está eivado de sabedoria. Aquilo que você come, ainda que esteja impuro, Deus nos criou para expelir, e você não permanecerá contaminado. Mas aquilo que no coração é fermentado e sai da boca, isso contamina o homem, porque no coração é pensado o adultério, é articulado o furto, é engendrado toda espécie de pecado. Jesus utiliza-se de uma questão muito importante: o que é ser fiel à lei de Deus. Questiona a hipocrisia daqueles homens e afirma um mandamento que é válido para nós hoje: o mandamento do cuidado com a família. Então, irmãos, o que significa cuidar da família, especialmente dos pais, segundo o ensinamento de Jesus? O que é isso? Nesses dias em que nós estamos lidando com a aprovação anticonstitucional da união estável entre homossexuais. Muitos irmãos trocaram informações comigo, eu enviei para tantos outros. Irmãos, nós estamos assistindo o desmonte do que ainda sobra de equilíbrio na sociedade brasileira. A nossa Constituição, mesmo não falando da Bíblia, tem um modelo de família que simplesmente, por um poder legislativo que não legisla, porque está sempre envolvido com investigação de casos de corrupção, o nosso Congresso Nacional parece uma grande delegacia, né? Alguém diz que o outro roubou mais 1000zinho da sua conta e vai lá para resolver na delegacia. Não se legisla. Aliás, eu já passei e-mails para os senadores que eu elegi, espero que você faça o mesmo, cobrando. Então o Supremo Tribunal Federal reconhece a união estável, e daqui a alguns dias nos cartórios homossexuais terão status de casal. Por exemplo, muito brevemente poderão adotar uma criança. E o Estado brasileiro, nossa nação, ainda vai pagar muito caro por permitir, se vier a permitir, que uma criança seja criada por 2 homens ou por 2 mulheres que simplesmente rasgaram o modelo que Deus criou. E a palavra de Deus é muito clara: macho e fêmea Deus criou. Já pode adotar. Macho e fêmea Deus criou. Irmãos, nós estamos vivendo numa nação de iniquidade. O nosso povo está vivendo sob a tutela de gente iníqua, que tem desafiado a Deus, e de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Deus não se deixa escarnecer. O que fizeram no nosso país agora, e certamente promover-se-á algo mais à frente,
certamente, os irmãos que estão na introdução, me ajudem aqui com as crianças, encaminhem para o culto infantil, por favor. Irmãos, certamente ainda alguns outros atos virão nessa nação, e nós, povo de Deus, precisamos afirmar a união estável dos casais, a união estável de homens e mulheres. Nós estamos enxergando, irmãos, crianças quase que diariamente sendo jogadas em coletores de lixo, caçambas de lixo, latas de lixo. Olha, irmãos, eu não consigo entender como alguém que está com depressão pós-parto não conseguiu ser assistida pela família ou compartilhar com alguém e entendeu que a solução era jogar uma criança no lixo. Nós estamos assistindo aos nossos idosos perdendo espaço em todo lugar, até na igreja. Olha, irmãos, eu já recebi pessoas idosas na igreja que disseram: pastor, irmãos, isso eu ouvi aqui, pastor, nós podemos vir para a primeira igreja? É porque na nossa igreja estão dizendo o seguinte, que lá é uma igreja de jovens, é uma igreja contemporânea, é uma igreja para quem está ligado nas coisas do nosso tempo. E eu disse: irmãos, vocês podem vir e vocês podem dizer por aí que quem serviu a Deus e sustentou a sua obra nessa cidade ao longo de décadas tem lugar na primeira igreja batista. Anciãos têm lugar aqui, assim como jovens, assim como crianças. Os idosos têm lugar sim. Nós chegamos ao momento em que idosos são vistos como velharia nas igrejas, não na primeira igreja. Nós os temos como pessoas de referencial moral e espiritual. E como diz a palavra de Deus, nós queremos ser aconselhados pelos anciãos dessa igreja. Nós estamos vivendo essa crise. Há uma profecia bíblica em 2 Timóteo 3, versículos 1 a 2, que não nos deixa estar surpresos com o desmonte da família em nossos dias. Veja o que é dito aqui, 2 Timóteo 3, 1 e 2. Sabe, porém, isto, ou seja, tenha certeza disto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos insuportáveis, tempos pesados, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos. Olha, nós citamos aqui biblicamente uma série de sinais do contexto do fim. Antes que Cristo, no seu segundo advento, venha buscar a sua igreja e julgar a humanidade, haverá um verdadeiro descalabro na sociedade. Homens que amarão só a si, viverão na avareza, na presunção, na soberba e na blasfêmia. E entre esses pecados, desobedientes a pais e mães. Irmãos, percebem o status que a palavra de Deus dá à família? E a cobrança que faz a nós filhos é tido como um dos pecados que comprovarão os homens distanciados de Deus e na rebeldia contra o Criador. Haverão homens nos últimos tempos desobedientes a pais e mães. O que significa para Jesus cuidar da família, e especialmente dos pais e das mães? Ora, quem não é pai, não é mãe, é filho. Ou um dia vai ser pai e mãe. Então, semana que vem eu vou continuar falando e vou falar especialmente dos filhos. Mas falando do cuidado com os pais. Para Jesus, o que é cuidar de pai e mãe? É honrar pai e mãe. E honrar, biblicamente, não é apenas obedecer, mas é também reverenciar. Existe uma reverência que só se dá a Deus, mas existe uma reverência que cabe aos homens. Em alguns lugares, os pastores são chamados de reverendos, uma atitude de respeito a quem é o anunciador da palavra de Deus. Então, irmãos, honrar pai e mãe é reverenciar autoridades constituídas por Deus. E por que existem as autoridades? Para indicarem o melhor caminho e para corrigirem o caminho tortuoso. Lá em Provérbios 19, versículos 26, a palavra de Deus
nos diz assim: o que aflige a seu pai, ou afugenta a sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Filho que traz vergonha e desonra a pai e mãe. Desonrar pai e mãe é afligir, é tornar difícil a vida do pai ou da mãe, é colocá-los em situação de vergonha, de exposição pública, de tristeza. Quem faz isso, quem afugenta a mãe, o que é afugentar? É excluir da sua convivência, é isolar, é anular, é não dar importância a pai e mãe. Desonra. Agora veja Colossenses capítulo 3, versículo 20. Colossenses 3, 20. Diz assim: vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável no Senhor. Só existe uma razão para que um filho não obedeça e não reverencie pai e mãe. É se eles tiverem que escolher entre a vontade do Pai Celestial e do Pai da Terra. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, diz: mais importa obedecer a Deus do que? Por exemplo, se um filho tem pais idólatras, e esses pais tentam impor que o filho ou que os filhos têm que prestar honra às imagens de escultura. Aliás, ontem, para minha tristeza, no meu estado de origem, a irmã Dulce, foi anunciado ontem que a irmã Dulce hoje será canonizada. E até foi dado lá o exemplo de alguém que estava com o filho enfermo e fez a prece em nome de irmã Dulce e foi curado. Que absurdo! Se um pai ou uma mãe impuserem a um filho crente que ele tem que se dobrar diante de uma imagem de escultura, ele não deve fazer isso. Eu não faria. Aliás, quando criança, eu já contei isso para os irmãos, eu era um crente muito radical. Hoje não, hoje eu sou um crente mais boa praça. Hoje eu sou um crente diplomata. A minha prima foi casar numa igreja católica, numa cidadezinha chamada Taperoá, uma das mais antigas do Brasil, a cidade do meu pai. Irmãos, lá vou eu, todo feliz da vida, satisfeito para a igreja, até que eu descobri que era numa igreja católica. Bati o pé e não entrei. E minha mãe tentando ali convencer: filho, é sua prima, você não vai deixar de ser crente por isso. Eu não entro. E meu pai: meu filho, vamos lá, você não vai fazer a gente passar vergonha aqui na frente da família. Eu olhei para o meu pai e minha mãe e disse: quando eu chegar em nossa casa, eu vou dizer ao pastor o que vocês fizeram aqui hoje. Eu vou dizer para o pastor que vocês estão me obrigando a entrar num lugar que tem imagem de escultura. E aí os meus pais riram disso tudo e disseram: deixa ele aí, esse menino é crente demais, não obriga ele a entrar não. Quem sabe um dia nós vamos ser tão crentes quanto ele é. Mas irmãos, só existe uma razão para um filho não obedecer a pai e mãe: é se para obedecer pai e mãe ele tiver que desobedecer a Deus. No mais, mesmo que o seu pai não seja crente, você precisa obedecer, honrar e reverenciar. Mesmo que a sua mãe seja incrédula, você precisa honrar, porque isso é mandamento bíblico. E a Bíblia não está posta para admirarmos a sua beleza, mas para que ela transforme as nossas vidas. É mandamento bíblico. E se você, meu irmão, nessa manhã tem sido pelo Senhor confrontado com essa verdade, revise a sua história e procure ver onde te faltou honrar com obediência e reverência o seu pai e a sua mãe. Isso é bíblico. O que significa cuidar da família? Para Jesus é o mesmo que bem dizer pai e mãe. Irmãos, isso aqui significa, e eu fui estudar a palavra, porque lá em Marcos, no capítulo 7, Jesus diz isso. Primeiro ele diz, no versículo 10, honra a teu pai e a tua mãe. E depois diz, quem maldisser ou pai ou mãe morrerá de morte. O que é bem dizer aqui? Eu fui fazer um estudozinho lá, e a minha conclusão, estudando na língua original, é: bem dizer é sempre proferir palavras amáveis, abençoadoras e com prudência. O que é não maldizer pai e mãe? É sempre ter palavras amáveis, jamais palavras de ira. Segundo, palavras abençoadoras, jamais palavras de maldição.
Recentemente uma irmã em Cristo me disse que alguém falou para ela que iria dobrar os joelhos e pedir a Deus para amaldiçoar a vida dela. Nosso Deus não se presta a esse papel. Palavra com prudência. O que é prudência, irmãos? Seu pai e sua mãe podem ter errado. Você não tem razão ou licença do Senhor para usar palavras de ofensa, de repúdio, duras. Não faça isso. E quanto mais idosos forem, você tem que ter muito mais cuidado, porque eles dirão coisas que não combinam com a sua época, que você tem dificuldade em aceitar, mas há um mandamento bíblico que diz: quem maldisser pai ou mãe morrerá de morte. Não maldiga o seu pai ou sua mãe, bendiga. Se o seu pai ou a sua mãe não são crentes em Jesus, aí use palavras abençoadoras. Coisas do tipo: meu pai e minha mãe, que Deus permita a vocês um dia também servir ao Senhor. Eu os amo. Contem comigo. Eu estou orando por você, pai. Eu estou orando por você, mãe. É bíblico bendizer pai e mãe. Para Jesus, cuidar é o mesmo que assistir pai e mãe. E Jesus continua dizendo: se um homem disser ao seu pai ou à sua mãe, aquilo que eu poderia dar para ajudá-los na manutenção é corbã, isto é oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidam assim a palavra de Deus. O que Jesus diz então dos versículos 11 a 13 é: nenhum filho tem licença para desamparar pai e mãe. Nenhum filho pode dizer: porque eu estou envolvido com as coisas de Deus, eu não tenho tido tempo para visitar o meu pai ou a minha mãe. Porque eu preciso ler a Bíblia todo dia, eu não tenho tempo para cuidar do meu pai ou da minha mãe. Porque eu preciso cuidar da minha família, eu não preciso cuidar do meu pai e da minha mãe. Biblicamente, deve ser dado prioridade e atenção aos pais, especialmente quando eles tornam-se idosos, quando eles se tornarão dependentes de você mais uma vez. Nós sabemos, irmãos, que dificilmente alguém vive muito bem com a aposentadoria em nosso país. Você, filho, precisa assistir financeiramente pai e mãe. Quando acontece o oposto, graças a Deus, pai e mãe podem ajudar, isso é maravilhoso. Mas os filhos precisam lembrar-se que é bíblico assistir pai e mãe financeiramente, socialmente. Pais e mães que já não conseguem mais ir a certos lugares, que não entendem bem desse mundo que nós estamos vivendo, com a tecnologia que não lhes é tão comum. Pai e mãe precisam de assistência espiritual. Eu vi um videozinho e só não trouxe nessa manhã para os irmãos, porque a legenda dele estava muito fraquinha e eu sabia que aqui não ia dar certo. Mas é um vídeo interessante. Se você puder, acesse lá no YouTube. O que é isso? Esse é o título do vídeo. Um pai com aproximadamente 80 anos de idade, com seu filho que tem aproximadamente 35 a 40 anos, e o filho não se envolve com o pai, está lendo um jornal, e o pai então, sentindo que estava ruim o ambiente, eles não estavam conversando, o pai tenta um diálogo e pousa um pássaro à frente dos dois, e o pai então diz ao filho: o que é isto? O filho, meio incomodado, tira o olhar do jornal e diz: é um pássaro. Passa algum tempo, o pai vê o pássaro mudando de lugar e olha para o filho: o que é isso? E o filho: é um pássaro, não já disse? O pai, quieto, calado, temendo o filho, espera um pouco, o pássaro pousa em outro lugar. Pela terceira vez ele diz: o que é isso? E o filho, num arrobo de impaciência, levanta: ora, eu já disse que isso é um pássaro, me deixa em paz, pai. Não está vendo que isso é um pássaro? É um pássaro! O pai então, entristecido, cabisbaixo, sai. Em casa pega uma agenda, um diário, abre o diário e diz ao filho: leia. O filho começa a ler, ele diz: leia em voz alta. E o filho começa a ler: hoje o meu filho mais novo, que tem 3 anos de idade,
vi um pássaro e me perguntou 21 vezes o que era aquilo. E 21 vezes eu me alegrei porque ele me chamou de pai e me perguntou o que era aquilo. E 21 vezes nessa manhã eu disse para ele: isto é um pássaro com sorriso nos lábios. Aquele jovem então, envergonhado, entristecido, abraça o seu pai e pede perdão. Pai que disse 21 vezes com alegria: isto é um pássaro. E o filho que na terceira vez, sem paciência, agrediu seu pai. Este mandamento, irmãos, o cuidado de pais e mães, foi observado por Jesus. Lucas capítulo 2, versículo 51, há um relato de Jesus ainda muito moço. Desceu com eles e foi para Nazaré e era-lhes sujeito. Desceu com quem? Jesus desceu com Maria e José e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Jesus, o nosso mestre, foi sujeito, honrou, bendizeu e assistiu a pai e mãe. E sabe o que te reserva? Você que tem sido fiel a pai e mãe. Efésios capítulo 6, versículos 1 a 3, com o qual eu concluo esta mensagem bíblica. Vós, filhos, vós, Tarcísio, Roberto, Sâmela, Aparecida, Eliana, Cláudia e por aí vai. Vós, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Porque isto é obediência à justiça, à lei de Deus. É lei de Deus. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. É o primeiro mandamento dos 10. A palavra de Deus começa dizendo: não terás outros deuses, não farás imagem de escultura. Mas é só lá, no mandamento de honra a pai e mãe, que é dada uma promessa consequente. A promessa é: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Jesus praticou. Você, se vier a praticar, ou se tem praticado, tenha certeza, Deus te dá como promessa uma vida feliz aqui nesse mundo. Filhos, estejam aqui domingo próximo pela manhã, porque nós continuaremos falando, só que dizendo aos pais: não provoquem a ira a vossos filhos, mas criem seus filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Vamos orar? Vamos falar com Deus mais uma vez pela oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, como é bom chamar o Senhor de Pai. E até lembrar que em Tua palavra é dito que se uma mãe pode abandonar o seu filho, se isto é possível, todavia o Senhor nunca nos abandonará. Tua palavra diz que o Senhor, tal como a galinha faz com seus pintinhos, nos guarda sob as Tuas asas e assim estamos seguros. Tudo aquilo que um pai ou uma mãe podem nos dar, em Ti nós temos recebido. Mas nós reconhecemos, Senhor, que é parte do Teu favor, do Teu amor, do Teu plano perfeito para a família, a existência do pai e da mãe que cuidam dos filhos. Ó Deus, nós Te agradecemos, porque todos os filhos aqui tiveram a oportunidade de nascer da união de um pai com uma mãe. Se há entre nós crentes que têm sido desobedientes a este mandamento e têm invalidado a Tua lei por tradições de homens que no nosso caso dizem que precisamos cuidar do nosso sucesso pessoal e não têm se importado com pai e mãe, convence pela Tua palavra, ó Deus, e pela ação do Teu Espírito, que este é o mandamento para o nosso tempo: honrar pai e mãe. Dá-nos, Senhor, muitos que possam viver bem e dias prolongados sobre a face da terra por obedecerem a este mandamento. Ajuda-nos, Senhor, como igreja, a não esquecermos de um só tio ou ai da Tua palavra, porque toda a Tua palavra é a verdade e nos santifica. Em nome de Jesus. Amém.